Olá, alunos! Me chamo Vanessa, sou acadêmica do Instituto Federal de Mato Grosso. Neste vídeo, iremos resolver algumas questões da atividade avaliativa referente a estatísticas. Vamos lá para as questões? Questão 2. Um grupo de pessoas foi consultado, dos quais foram registrados a idade em anos: Alberto 14, Alexandre 14, Carlos 16, Cláudio 15, Eduardo 14, Flávio 15, Geraldo 14, Gilberto 15, Hélio 14, José Carlos 16, José Luiz 14, Lúcio 14, Marcos 15, Mário 14, Maurício 16, Milton 14, Renato 14, Roberto 15, Saul 14, Sérgio 14. Elabore uma tabela de frequência da variável idade. Primeira coisa, vamos separar pela idade, né? Quem tem 14 anos, quem tem 15 anos e quem tem 16 anos. Verificando ali, 12 pessoas têm 14 anos, 5 pessoas têm 15 anos e 3 pessoas têm 16 anos. O que tem que constar na nossa tabela? Primeiro tem que ter a variável, né, que a nossa variável é a idade, que é 14, 15 e 16 anos. A nossa frequência absoluta, que é a quantidade de vezes que essa idade é repetida. No caso, 14 anos foi repetido 12 vezes, 15 anos foi repetido 5 vezes e 16 anos 3 vezes. A nossa frequência relativa é a divisão da frequência absoluta, né, pelo total, quantas pessoas, né, foram entrevistadas, que o total aqui é 20. Então, 14 anos teve uma frequência absoluta de 12 e a frequência relativa é 12 dividido por 20. Só que na nossa tabela, ela tem que constar a frequência relativa em porcentagem. Para isso, o que precisamos fazer? Nós vamos usar a fórmula, né? Frequência relativa é igual a frequência absoluta dividido pelo total, que é a quantidade de pessoas que foram entrevistadas. Aqui na nossa primeira idade, 14 anos, nós tivemos a frequência absoluta, que é 12. Então, 12 dividido pelo total, que é 20, é igual a 0,6. Para a gente transformar a nossa frequência em porcentagem, nós precisamos multiplicar por 100. Então, 0,6 multiplicado por 100 é igual a 60%. Quando a gente faz a multiplicação aqui do número decimal por 100, a gente só anda a vírgula, né, 2 casinhas e acrescenta um zero aqui. Então, fica 60%. A nossa próxima frequência relativa é a idade de 15 anos. Ela foi repetida 5 vezes, num total de 20 pessoas pesquisadas. Então, ficou 5 dividido para 20 é igual a 0,25. Vamos transformar isso em frequência relativa em porcentagem, né? Então, a gente multiplica por 100, que dá 25%. A próxima frequência relativa é a idade de 16 anos. Ela foi repetida 3 vezes, que é a nossa frequência absoluta, dividido pelo total, né, de pessoas pesquisadas, que é igual a 0,15. Vamos transformar isso em porcentagem, né? Então, 0,15 multiplicado por 100 dá 15%. Se a gente verificar aqui, sempre a nossa frequência relativa, ela vai dar o total de 100%, tá? Questão 6. Um aluno apresentou, durante o ano letivo, o seguinte aproveitamento: primeiro bimestre, nota 7. Segundo bimestre, nota 6. Terceiro bimestre, nota 8. E quarto bimestre, nota 8. Construa um gráfico de segmentos correspondente a essa situação e, a partir dele, tire algumas conclusões. Vamos para a resolução. Vamos anotar aqui, né? No primeiro bimestre ele teve nota 7, no segundo, nota 6, no terceiro, nota 8
e no quarto bimestre, nota 8. O gráfico de segmentos é aquele que conseguimos representar dados através de uma linha. Como consta aqui embaixo, foram traçados, né, 2 eixos. Nesse eixo aqui ficou os bimestres, né, que no caso são 4 bimestres, o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto bimestre. Nesse eixo vai ficar as notas, né? Aqui a gente representou de 2 em 2, 2, 4, 6, 8 e 10. O nosso próximo passo para a conclusão, né, do nosso gráfico de segmentos, a gente vai fazer a marcação. No primeiro bimestre, ele teve nota 7. Então, a gente vai vir aqui, o 7 está entre o 6 e o 8, né? A gente vai seguir e marcar aqui. Nesse caso, a nota 7 está aqui. No segundo bimestre, ele teve nota 6. Então, a gente vai subir até lá onde está o número 6, que é a nota, e fazer outro pontinho. No terceiro bimestre, ele teve nota 8. Então, a gente vai até lá na nota 8 e faz o pontinho. No quarto bimestre, ele também teve nota 8. Então, a gente segue até a nota 8 e marca o pontinho. Após todos os pontos, a gente faz a ligação desse gráfico, né? Então, a gente verifica que ele teve uma queda na nota, né? E depois ele teve um aumento e se manteve, né, na mesma nota, que foi 8. Questão 7. Uma professora anotou o número de falta dos alunos durante um semestre, de acordo com os dias da semana. Observe as anotações. Segunda-feira, 64 faltas. Terça-feira, 32. Quarta-feira, 32. Quinta-feira, 48. Sexta-feira, 60. Construa o gráfico de segmentos. Para a gente construir esse gráfico, né, a gente também traçou os eixos, né, 2 eixos. Aqui, nesse eixo de baixo, a gente colocou os dias da semana, que é a segunda, terça, quarta, quinta e a sexta. Aqui nesse eixo, a gente colocou a quantidade de faltas. Foram acrescentadas, né, as faltas de 10 em 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60 até 70. Na segunda-feira, eles têm um total de 64 faltas no bimestre, né? Então, a gente vem aqui, segunda, que é a nossa representação aqui, e vamos lá no gráfico marcar mais ou menos aonde está o 64. A gente localizou o 64, vamos fazer um pontinho. O nosso próximo dia da semana é terça-feira. Na terça-feira, eles têm um total de 32 faltas. Então, a gente vem aqui no nosso gráfico na terça-feira e calcula mais ou menos onde está o 32, né? E faz o pontinho aqui do gráfico. Na quarta-feira, também tem um total de 32 faltas. Então, a gente vai seguir no mesmo do antigo, né, da terça-feira, e vamos marcar aqui, fazer o pontinho de faltas. Na quinta-feira, foi um total de 48 faltas. Então, a gente vai até perto dos 50 e faz o pontinho do gráfico. Na sexta-feira, foi o total de 60 faltas. Então, a gente vai até os 60 e faz o pontinho também. No próximo, a gente faz a ligação desses pontinhos, né? Letra B. Os alunos faltam mais em que dia da semana? Se a gente analisar aqui o gráfico, olhando pelo gráfico, né? O dia que esses alunos mais faltam é na segunda-feira, onde tem um total aqui de 64 faltas. A nossa próxima pergunta. Quais são os dias que os alunos menos faltam? O dia que eles menos faltam é aqui, ó, na terça-feira e na quarta-feira.
Próxima pergunta, letra D. Qual o período crescente que aumenta o número de faltas? Vamos analisar de novo o nosso gráfico. Olha, se a gente verificar aqui na quarta-feira até a quinta, ele aumenta, né? O total, ó, de quarta ele tinha 32, na quinta foi para 48. E o próximo é da quinta para sexta, né? Na quinta ele tinha 48 e na sexta-feira foi para 60. Então, o período que mais aumenta, né, é quarta a quinta-feira e quinta a sexta-feira. Próxima letra, letra E. Qual o período decrescente que diminuíram o número de faltas? Vamos voltar lá no nosso gráfico. Analisando o gráfico, ó, na segunda-feira tinha 64 faltas e ele baixou de segunda para terça, ele baixou para 32. Vamos para a nossa próxima questão, letra F. Qual o período estável no número de faltas? Vamos lá analisar o nosso gráfico novamente. Teve a estabilidade aqui, ó, na terça-feira para quarta, onde, né, se manteve 32 faltas, né? Questão 17. A cidade de Guarulhos, São Paulo, tem o 8º PIB municipal do Brasil, além do maior aeroporto da América do Sul. Em proporção, possui a economia que mais cresce em indústrias, conforme mostra o gráfico. No Brasil, né, a indústria teve um crescimento de 30,95%. Em São Paulo, estado, teve um crescimento de 14,76%. São Paulo, capital, 3,57%. E Guarulhos, 60,52%. Analisando os dados percentuais do gráfico, qual a diferença entre o maior e o menor centro em crescimento no polo das indústrias? O maior, né? Ali o maior é Guarulhos, que tem 60,52%, e o menor é São Paulo capital, que tem 3,57%. Então essa questão aqui, ela quer só saber, né, o percentual do gráfico, qual que é a diferença entre o maior e o menor. Então a gente vai só pegar o maior, que é 60,52%, menos o menor, que é 3,57%, né? Que dá o total de 56,95%. Então, a resposta correta é a letra C, 56,95%.